Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Inicia-se nesse instante a sessão solene de posse do acadêmico Paulo Sérgio João, na cadeira 71 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Convido o presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, o ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, para presidir a mesa de honra. Convido à mesa também as seguintes autoridades: o magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor doutor Vidal Serrano Nunes Júnior. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargador e acadêmico Valdir Florindo. O acadêmico doutor Célio Oliveira Neto. Representando a presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Rita Cortez, a advogada Luciana Islosbergas. E o acadêmico juiz Neistane Moraes Maranhão, membro da diretoria da ABDT e, neste ato, secretário-geral. Podem tomar seus assentos. Eu convido o magnífico reitor da PUC para dar as boas-vindas nesta sessão solene. Boa tarde a todos. É um prazer imensurável para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo receber esse evento. Primeiro, pelo predicamento e pelo entusiasmo que nós temos aqui em relação ao direito do trabalho. Em segundo lugar, porque aqui vamos homenagear talvez uma das nossas figuras mais ilustres, o professor Paulo Sérgio João, professor da nossa casa há muitos e muitos anos, uma das grandes referências nessa matéria, um líder, quer dizer, também do corpo docente aqui da faculdade. Para nós, então, é sempre uma renovada alegria participar, poder hospedar um evento dessa grandeza. Parabenizo aqui a Academia Brasileira de Direito do Trabalho pela escolha do professor como mais um de seus integrantes e digo também que esse galardão o professor recebe, mas também a PUC se sente galardoada com essa homenagem, com essa atribuição que está sendo feita aqui hoje. Desejo para todos um excelente evento, sejam bem-vindos. A PUC é a casa de todos nós. Obrigado, gente. Apresentamos também os nossos cumprimentos à diretoria da ABDT aqui presente, com destaque para acadêmico ministro Douglas Alencar Rodrigues, acadêmico juiz Luciano Doria Martinez e acadêmico doutor Célio Pereira Oliveira Neto. Registramos nossos cumprimentos aos demais acadêmicos da ABDT e às autoridades presentes, física ou à distância, neste evento. Passo a palavra agora ao presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Alexandre de Souza Agra Belmonte. Boa tarde a todos. Cumprimento o magnífico reitor da PUC de São Paulo, professor doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, a quem agradecemos a sessão não apenas do auditório, mas de tudo aquilo que permite com que nós possamos, então, dar posse ao nosso novo confrade Paulo Sérgio João, grande anfitrião. Ao presidente do TRT2, desembargador e acadêmico Valdir Florindo, que ontem fez uma belíssima homenagem, dia 19 foi belíssima homenagem ao professor Amaury Mascaro Nascimento, um dos construtores ou consolidadores do direito do trabalho no Brasil. Muitos aqui certamente foram ou colegas ou alunos do professor Amaury Mascaro Nascimento. E eternizou no tribunal o nome do imortal confrade da academia, Amaury Mascaro Nascimento. Cumprimento o acadêmico Célio Oliveira Neto, advogado, e um dos diretores da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Cumprimento também Ney Maranhão, juiz do trabalho no Pará, nosso confrade, a doutora Luciana Islosbergas, aqui representando a doutora Rita Cortez, que é presidente do
Instituto dos Advogados Brasileiros. E não posso deixar de cumprimentar não apenas os confrades da academia que estão aqui presentes, como também todos os demais que nos honram com as suas presenças. Eu declaro aberta a sessão solene de posse do Dr. Paulo Sérgio João, na cadeira 71 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e peço, então, aos acadêmicos Sandro Namias Melo e Luciano Dória Martinez para acompanharem o nosso novo confrade, o acadêmico à mesa de honra. Senhoras e senhores, considerando que a ocasião é solene e de importância nacional e internacional, o presidente Alexandre de Souza Agra Belmonte convida a todos para, de forma respeitosa, participarem da execução do Hino Nacional Brasileiro. Será agora executado, compondo a liturgia de posses e eventos da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, o hino da entidade, de autoria do acadêmico maestro, acadêmico Vicente José Malheiros da Fonseca. Academia Brasileira de Direito do Trabalho, o teu lema, nosso guia, neste hino que cantamos, na homenagem que irradia a expressão do nosso amor, congregados no ideal maior, neste imenso Brasil, pelo estudo e labor. Nossa academia de tanta tradição, pela crença no direito, que se inspira na fé, no caminho da paz, se a união que nos
nos torna capaz de realizar esta nossa missão. A cultura, a pesquisa, a ciência, a luz da doutrina nos fazem saber que a lei e a justiça queremos, por isso brindemos e vamos vencer. Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Com a palavra agora, o presidente Alexandre de Souza Aga Belmonte. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho ela foi fundada em 10 de outubro de 1978, na cidade do Rio de Janeiro, por um grupo de juristas ligados ao direito do trabalho, que, inspirados no modelo de várias academias, em especial a Academia Francesa, concretizaram o projeto, talvez o sonho, idealizado por Custódio de Azevedo Bolsas. Os patronos da academia são o ministro Luiz Gallotti e o professor Cesarino Júnior. A academia possui como objetivos o aperfeiçoamento e a difusão da legislação trabalhista. Para o alcance desses objetivos, promove na área jurídica debates, realiza eventos nacionais, regionais, locais e internacionais, publica estudos científicos e, mediante concurso de monografias, busca estimular jovens juristas a apresentarem novas ideias e perspectivas na tentativa da oxigenação. Compõe a academia 99 juristas efetivos e vitalícios. Além disso, também membros correspondentes, escolhidos mediante rigoroso e concorrido processo eleitoral que congrega professores, pesquisadores, juízes, advogados, membros do Ministério Público e outros cultores do direito do trabalho que possuam relevante produção intelectual publicada. Ocuparam cadeiras na academia juristas de prestígio de Evaristo de Moraes Filho, Amaury Mascaro Nascimento, Segadas Viana, Otávio Bueno Magano, Miguel Reale, Américo Plá Rodrigues, Manuel Alonso Olé, Mozart Vitor Russomano, Arião Saião Romita, Cássio de Mesquita Barros, Alice Monteiro de Barros, Carlos Coqueijo Costa, Armando Casimiro Costa e Cristóvão Piragibes Toches de Malta, apenas exemplos. Eles e tantos outros de igual envergadura, cujos nomes constam do sítio da Academia Brasileira de Direito do Trabalho na internet, contribuíram e ainda contribuem com as suas obras para a formação ou desenvolvimento do direito do trabalho. Todos aqui, dentro da academia, certamente estudaram pelas obras dessas personalidades. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho optou por não preencher a cadeira de número 1, que foi ocupada e eternizada na pessoa do inesquecível ministro Arnaldo Lopes Sequinde, que, além de um jurista de escola, além do fato de ter sido um dos fundadores da academia e também um dos pais da consolidação das leis do trabalho, foi um exemplar ministro do Trabalho e também da Previdência Social por um breve período. Com essa singela, mas merecida e significativa homenagem, a academia reconhece o que esse magistral jurista de reconhecimento internacional representou para a consolidação da proteção trabalhista no Brasil e no mundo, inclusive na Organização Internacional do Trabalho, na qual ele funcionou por muitos anos, até mesmo como perito. A concessão da medalha Arnaldo Sequinde aos que se destacam no cenário jurídico nacional é a prova da grandeza do que o jurista representou e representa para o Brasil. Enfim, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho é a instituição mais representativa do pensamento jurídico trabalhista brasileiro, sendo, aliás, a única entidade a representar o Brasil perante o Comitê Executivo da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, sediado em Genebra, na Suíça.
é atribuída aos acadêmicos a condição de imortais. Isso pela sagrada missão que lhes cabe no silogeu, de garantir a perenidade das instituições jurídico-trabalhistas com a sua participação na produção e estudos, projetos e reflexões de suma importância na concretização dos direitos sociais no país. Hoje toma posse o advogado Paulo Sérgio João, desde 1978, professor da PUC de São Paulo, mesmo ano de fundação da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e ele toma posse como professor, como acadêmico, evidentemente, mas ele é professor nos cursos de graduação e pós-graduação. Detentor de vasto currículo, de inúmeras publicações na área trabalhista, é também detentor de significativa atuação também em outras instituições de ensino, exemplo da FACAMP e da FGV. Professor Célio, pode deixar que eu não vou roubar seu discurso, não, apenas fazendo uma apresentação do Empossando, muito breve. O professor Paulo Sérgio João é mestre pela USP, doutor pela PUC de São Paulo, tendo sido homenageado pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos TRTs 2, 15 e 23, com a medalha de Comendador da Ordem do Mérito Judiciário, além da outorga de Comendador, afora o reconhecimento internacional conferido pelo prêmio Client Choice Awards. O novo acadêmico toma posse num momento especialmente aflitivo para a comunidade jurídico-trabalhista. Cuida-se de um momento de crise, com questionamentos os mais diversos sobre o alcance e profundidade da proteção trabalhista. Estão em debates o paradigma sobre o qual foi construída a proteção trabalhista. E esse paradigma é a subordinação. A necessidade de regulação dos trabalhadores situados em zona gris também encontra-se nessa pauta. Os direitos aplicáveis às relações advindas das novas tecnologias está na agenda de todos. A utilização dos modelos civilistas em relações atípicas, mas dependentes de trabalho, idem. O ônus da prova do vínculo de emprego, a porosidade supiana da fronteira entre o tempo livre e o tempo de trabalho, os riscos da atuação da inteligência artificial generativa como agente, não como máquina, a apropriação do saber intelectual do trabalhador pelo capital, o destino dos trabalhadores substituídos pela automação, o poder de desregulamentação prática das Big Techs e dos mega-conglomerados, que têm mais poder do que qualquer país no mundo atualmente. Isso nós vemos todo dia quando abrimos os jornais e lemos qualquer notícia. No final do século passado, o professor Adrian Goldin já alertava para o fato de que o sistema de proteção ao trabalho encontrava-se em uma encruzilhada e que isso impunha, isso é muito importante, o questionamento de sua legitimidade teórica, de sua sustentabilidade política e de sua viabilidade operacional. Mas outras transformações produtivas e de mercado sucederam e foram apenas colocados esparadrapos nas feridas abertas, daí a crise. As posses na academia são significativas porque representam para a sociedade a expectativa de oxigenação por meio de contribuições advindas do talento dos novos acadêmicos. Pelas qualidades intelectuais e produção acadêmica de Paulo Sérgio João, com certeza, o novel confrade trará contribuições para o enfrentamento da crise e busca de soluções que possam recuperar o prestígio e a força das instituições trabalhistas. É o que a academia espera de Vossa Senhoria. Convido o novo acadêmico da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, doutor Paulo Sérgio João, a prestar o juramento e assinar o termo de posse. Prometo defender os postulados da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir seu estatuto em prol do engrandecimento do direito do trabalho e do Brasil.
Convido o acadêmico Ney Stane Moraes Maranhão para ler o termo de posse e colher a assinatura do nosso novo confrade. Termo de posse de Paulo Sérgio João, na cadeira 71 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 15h30, em sessão solene realizada no Teatro Tucarena, PUC São Paulo, situado na Rua Bartira, 347, Perdizes, São Paulo, compareceu o acadêmico Paulo Sérgio João, eleito para ocupar a cadeira 71 dessa academia, patrocinada por Rui Barbosa de Oliveira, cujo último ocupante foi o saudoso acadêmico Arion Sayão Romita. O novo acadêmico prestou o compromisso de defender os postulados do Silogeu, sendo declarado empossado pelo presidente da academia, Alexandre de Souza Agra Belmonte, recebendo o diploma de membro efetivo. Do que para constar, eu, acadêmico Ney Stane Moraes Maranhão, neste ato secretário, lavrei o presente termo de posse, que é assinado por mim, pelo presidente e pelo empossado. São Paulo, 21 de agosto de 2025. Declaro empossado, para todos os efeitos, Paulo Sérgio João na cadeira número 71 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Devolvo a palavra à mestre de cerimônia. Obrigada. Após a leitura e a assinatura do termo de posse, solicitamos que o presidente da ABDT, Alexandre de Souza Agra Belmonte, e o empossado, Paulo Sérgio João, sigam para a frente do palco para que o presidente coloque a posição do traje talar no empossado. Conforme a liturgia acadêmica, teremos agora a saudação feita pelo acadêmico Dr. Célio Pereira Oliveira Neto. A entrega do diploma, então, e uma foto, e em seguida, seu pronunciamento.
Boa tarde a todas e todos. Excelentíssimo, magnífico reitor, professor Dr. Vidal Serrano Nunes Júnior, a pessoa de quem tomo a liberdade de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, presidente honorário Valdir Florindo, também presidente do TRT da 2ª Região, presidente Alexandre Agra Belmonte, confrade Ney Maranhão, confrade empossando professor Paulo Sérgio João, Luciana Eslosbergas, representando o IAB, queridos confrades, confreiras, advogados, magistrados, procuradores, docentes, discentes, familiares, amigas e amigos do Empossando aqui presentes e que nos acompanham à distância. Muitos alunos, ao ouvirem falar no professor Paulo, Sérgio e João, imaginavam que se tratava de 3 mestres diferentes. E, de certa forma, estavam certos. Embora o Paulo, o Sérgio e o João habitem em uma só pessoa. O Paulo é o homem da família, que ensina a fazer pipa, nem sempre dá certo. Que pacientemente espera a fermentação do pão, que joga peão, que ataca de renomado pizzaiolo. E encontra paz nas árvores frutíferas e na dinastia canina que em Atibaia habita, iniciando com Stone e seguindo em uma saga temática do Rei Leão, filme tão querido pela família, de onde vem Simba, Nala e Rafiki. O Sérgio é o professor entusiasmado, que leciona desde os tempos do seu cursinho para metalúrgicos em São Bernardo, que escuta mais do que fala, que faz de cada aula um espaço de diálogo e pertencimento, que inspira gerações de advogados, magistrados, procuradores e acadêmicos. O mestre que transforma a mais complexa tese jurídica em reflexão acessível, que orienta, provoca, pergunta, tá, mas qual é a tese? E acolhe. E o João é o homem simples e generoso, que se realiza na partilha, que ajuda silenciosamente recicladores nas ruas, que doa o fruto de seu trabalho para projetos sociais, que encontra prazer em uma boa música e em vários livros abertos e lidos ao mesmo tempo. É o amigo que cuida das mudas e plantas hidropônicas que mantém com o mesmo cuidado que revisa um contrato da ONG Grupo Primavera, transformando pequenos gestos em grandes ensinamentos de como ser humano. 3 nomes, 3 dimensões, 3 histórias. Mas todas se encontram e se unem no homem que hoje temos a honra de receber na nossa laureada academia. Paulo Sérgio João, nascido em Cubatão, com passagem por São Bernardo, não à toa a cerimônia de posse se realiza aqui, na PUC de São Paulo. Não é mero detalhe. Nesta casa que o professor Paulo Sérgio João desfrutou de longa amizade e convívio com o querido Manos, formou e forma incontáveis profissionais e acadêmicos, incluindo membros desta academia, como Sandro Namias, Belfort e eu. Por sinal, quis o destino que, como seu orientando na especialização, mestrado, doutorado, hoje eu esteja aqui, não apenas para apresentá-lo, mas para representar a gratidão de todos os seus alunos. Porque cada linha que hoje compartilho é também um agradecimento em nome de todos aqueles que foram tocados por sua docência. Advogado, doutor, mestre e especialista por instituições de excelência como a PUC de São Paulo, a USP, a Universidade Católica de Louvain, atuando como professor na graduação, pós-graduação da PUC de São Paulo, FACAMP, assim como coordenando cursos de especialização nestas entidades, além do núcleo de pesquisa de pós-graduação da PUC de São Paulo, sem deixar de lembrar de quase uma década na FGV. Paulo Sérgio João,
Procura extrair o melhor de seus alunos, encanta pela humildade, simplicidade e conhecimento. Nele habitam o jurista, o inquieto pesquisador, o incentivador de talentos, o poeta do cotidiano e, acima de tudo, a orientação com o coração. Essa paixão por ensinar, com escuta ativa, numa verdadeira troca, contamina as filhas, que levou a Coimbra e Louvain, incentivando e vibrando com o mestrado da Lívia em Paris. Sua filha Raíssa, que hoje vive na Colômbia e trabalha com tecnologia, encontra terreno fértil para refletir com o pai sobre como as inovações tecnológicas impactam as relações de trabalho. A filha Lívia, por sua vez, recorda-se de tantas noites de música e diálogos. Ao lado do pai, aprendeu a ouvir Rolling Stones, vibrou num show de Paul McCartney e descobriu que as melhores aulas não estão apenas nos livros, mas também nas letras das canções e nas conversas ao pé da lareira. Ela se lembra ainda das partidas de basquete, nas quais o pai parecia um cestinha imbatível, ainda mais com aquela camisa do Milwaukee Bucks, pelo menos aos amorosos olhos da filha. São memórias que revelam não apenas o jurista, mas o homem que soube transformar música, esporte e família em escolas de vida. E como se não bastassem os testemunhos das filhas, a vida do Paulo Sérgio João se enriquece com a presença de sua companheira Sandra, cujo encontro aconteceu em ambiente virtual, num clube do livro. A literatura os apresentou, a arte os aproximou. Ou teria ele planejado esse encontro na entrega de uma obra que havia adquirido para presentear a netinha em exposição, que ninguém menos que Sandra era a curadora da exposição. A partir dali, descobriram afinidades culturais incontáveis, concertos, teatros, debates sobre literatura. Paulo foi assistir à peça que Sandra escreveu, saiu cheio de questionamentos. E, nas perguntas, se revelou o início de uma vida em comum, numa grande família de 4 filhas, Raíssa, Lívia, Tuane e Yasmin. E a dinastia canina que crescerá tão logo o PSJ autorize Rafik a procriar, registrando desde já que há a reivindicação da Lívia nesse sentido. O grupo, por sinal, partilha o mesmo amor por Atibaia, onde PSJ conhece cada árvore, cada horta, cada muda, cultivando lado a lado alfaces, rúculas, cenouras, berinjelas e até castanhas portuguesas que, depois de anos de paciência, finalmente começaram a dar frutos, hoje compartilhados em receitas e com amigos. E, num gesto ainda maior, transformaram esse cultivo em solidariedade. Paulo ampliou a área de produção para doar sacolinhas de verduras à ONG Grupo Primavera, onde Sandra é diretora. Não bastasse, passou a atuar como voluntário da entidade, revisando contratos de trabalho e decidiu destinar toda a renda do seu novo livro à manutenção de projetos sociais da instituição. Portugal, a terra de seus ancestrais, também lhe habita a alma. Lá reencontrou raízes, celebrou São João no Porto no dia do próprio aniversário e realizou sonhos que haviam sido interrompidos pela pandemia, onde esteve com a irmã Helena, nome que hoje ecoa com afeto na neta. A atuação acadêmica é coroada por valorosos reconhecimentos. Medalha de Comendador da Ordem do Mérito Judiciário do TST, honrarias do TRT da 2ª, 15ª e 23ª regiões, e, no plano internacional, o reconhecimento pelo Client Choice Awards, distinções que se somam a tantas outras. Paulo Sérgio João antecipa temas, articula debates e aponta caminhos. Ao longo dos anos, em sua coluna Reflexões Trabalhistas, no Conjur, registrou, como poucos, a história viva do direito do trabalho, na última década. Um passeio pelo tempo, sempre com olhos no futuro. É nesse espírito de comunhão entre o rigor acadêmico e a leveza da alma, entre a força da tradição e o compromisso com a transformação, que Paulo Sérgio João chega à Academia Brasileira de Direito do Trabalho. A posse de hoje não é o início de um novo capítulo, mas o reconhecimento de um talento que, há muito, é parte essencial na doutrina do direito do trabalho.
Em nome de todos os confrades e confreiras, receba nosso carinho e admiração. Seja muito bem-vindo, querido Paulo Sérgio João. Agora, com a palavra, o acadêmico Paulo Sérgio João para o seu discurso de posse. Tem que ser agora, né? Não pode mandar para o WhatsApp, não, né? Muito bem. Eu tinha uma ideia do que você ia fazer, mas não pensei que você fosse exagerar tanto, né? Mas, enfim, né? Bom, é bom estar aqui, porque estar aqui é uma situação muito especial pela academia, obviamente, pela carreira, e é extremamente especial porque eu olho aqui, eu vejo só amigos, né? Então, eu queria, para começar, né, saudar o excelentíssimo presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ministro Alexandre Agra Belmonte, titular da cadeira número 2, na pessoa de quem eu cumprimento todas as estimadas confreiras e confrades presentes. Cumprimento o magnificentíssimo reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor Dr. Vidal Serrano Nunes Júnior, na pessoa de quem cumprimento os professores e funcionários também presentes. Excelentíssimo acadêmico Dr. Valdir Florendo, digníssimo desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que foi presidente desta academia no biênio 2016-2018 e titular da cadeira número 93, na pessoa de quem cumprimento os magistrados presentes. E não posso perder a oportunidade de parabenizar pela grande homenagem que fez ao professor Amauri Mascaro Nascimento, que foi professor também desta casa, cuja filha, a Sônia, está aqui entre nós, a nossa confrade, que também fez um discurso acolhedor e extremamente sensível. Meus parabéns. Prezado representante da Ordem dos Advogados de Goiás, Dr. Rafael Lara Martins. Está onde? Ali. Muito bem. Prezada representante da Associação dos Advogados de São Paulo, professora doutora Luciana Pereira de Souza, que eu tive o prazer de ser professor, de ter trabalhado comigo ela no curso de graduação e ter feito o mestrado sob a minha orientação. Prezado presidente da Academia Paulista de Direito, o solo não veio. Não veio. Ele disse que vinha, mas não veio. Fica o recado que eu cumprimentei. Mas eu vou fazer um ausente para ele. Prezada presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, que também não veio, eu acho. Não veio. A Isabel Tormes. Mas não faz mal. A festa continua, e lamentando, obviamente, a ausência deles. Queria cumprimentar meus familiares, meu irmão Gaspar, minha sobrinha que está aí, meus amigos e professores presentes. Inicialmente, eu quero agradecer aos meus pais a oportunidade de vida, né? E o respeito que sempre me dedicaram, o apoio que sempre recebi quanto ao exercício da liberdade de pensamento e de opções pelos estudos. Não podia deixar de agradecer a presença da minha família, né? Minhas filhas. Cadê meus netos? A Sandra. Então, eu não preciso dizer também, eu acho que o momento é muito claro, é evidente, né?
que é muita emoção, né? Não é algo que se faz de rotina, e chegar neste momento é algo, obviamente, especial, né? Que não é uma situação, não é uma condição para poucos. E estar aqui, obviamente, exige uma certa emoção, né? Estar aqui sem emoção, acho que, né, não faria muita graça. Mas eu quero aqui agradecer, né, os confrades Nelson Manriche, o Célio Neto, Antônio Carlos Aguiar, o Eduardo Pragmácio Filho, que não veio, mas mandou mensagem, o Sandro Namias, que está aqui, anunciaram o convite lá atrás. Fui convidado por eles, me dando a oportunidade de concorrer a uma vaga dessa academia. Na época era a cadeira número 60. Convite que recebeu no momento quando consultei alguns confrades. O amigo Belfort, lá do Maranhão, foi, né, de início já fez uma manifestação de apoio, etc. E a cadeira 60, ela nada mais tinha sido ocupada pelo Pedro Paulo Manos. E, na época, eu não pude, por questões pessoais, eu não pude concorrer. E ganhou essa eleição o confrade Platão Teixeira de Azevedo Neto. Depois, seguindo aí, eu não desisti, obviamente, o apoio continuou, e eu concorri à cadeira número 46, na vaga deixada pelo ilustre acadêmico Pedro Benjamin Vieira, que tinha sido desembargador em São Paulo, depois foi para Campinas, presidente do Tribunal de Campinas, e eu concorri, nesse momento, à vaga com as professoras Gabriela Delgado e Adriana Calvo Pimenta, com o professor Adalberto Martins e com o magistrado Marcelo Antônio de Oliveira Alves de Moura. Eu recebi um apoio considerável, mas as eleições foram ganhas, né, vencidas pela confreira Gabriela Delgado, em cuja posse lá estive em Brasília. Eu não desisti, né, continua a ideia de seguir, buscar essa oportunidade de conviver nessa academia, e aberta a oportunidade para concorrer à cadeira 71, na vaga deixada pelo ilustre acadêmico professor Arion Sayão Romita. Os meus amigos de sempre, os companheiros, me apoiaram e ainda trouxeram de reforço a confreira Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e a confreira Teresa Narras, às quais tenho profunda gratidão pelo apoio e incentivo, e que me permitiram a minha presença nesse momento. Rendo, portanto, as minhas homenagens às confreiras citadas, ao confrade Nelson Manriche, Célio Neto, Antônio Carlos Aguiar, Eduardo Pragmácio Filho e Sandro Namias, pela indicação para a academia. O apoio de vocês foi encorajador, obviamente, né, e a razão, né, fundamental de eu estar aqui agora. Essa mania da tecnologia, viu, professor? O doutor Agra, é um problema, se interfere na vida da gente. Há ainda dois nomes que eu gostaria de agradecer também. O ministro Almir Pazianotto Pinto, de quem recebi o apoio de primeira ordem. O confrade Fernando Belfort, que me deu a honra de frequentar meu curso de pós-graduação, sendo meu orientando, e o primeiro naquele tempo a propor meu nome para a academia. Senhor presidente, nesse momento eu me dirijo às colegas Adriana Calvo Pimenta, Rosimere de Oliveira Pires Afonso e ao colega Marcelo Antônio de Oliveira Alves de Moura, que estiveram comigo nessa disputadíssima eleição. Foi uma honra ter participado com vocês. A Adriana está aqui, posso dirigir pessoalmente a ela. E espero revê-los pessoalmente aqui em outra oportunidade. Não pretendo ser demorado, né, e tentarei expressar o que considero necessário para o momento, deixando mais tempo para a realização do 37º colóquio da academia que virá na sequência.
O patrono da cadeira, número 71, é Rui Barbosa. Agora, a responsabilidade de falar de Rui Barbosa é enorme, não é? Porque não é tarefa fácil, porque as palavras, senhor presidente, jamais expressarão, né, a grandeza e o caráter do homem que foi Rui Barbosa. Ele foi advogado, foi jornalista, foi jurista, foi político, foi diplomata, foi ensaísta, foi orador. Nasceu em Salvador, na Bahia, em 5 de novembro de 1849. Faleceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 10 de março de 1923. Foi um dos maiores juristas da história do Brasil. E sua atuação no campo jurídico teve impactos profundos na construção do Estado brasileiro moderno, especialmente no período da transição do Império para a República. Rui Barbosa foi um dos maiores defensores das liberdades civis no Brasil. Durante sua carreira, notabilizou-se por seu compromisso intransigente com o Estado de Direito. Atuou fortemente contra o autoritarismo, defendendo a supremacia da Constituição, a liberdade de imprensa e a independência do judiciário. Em diversos pareceres e discursos, Rui denunciou práticas arbitrárias do governo e defendeu o habeas corpus como instrumento essencial de proteção individual. Como membro da Assembleia Constituinte em 1890 a 1891, teve papel decisivo na elaboração da primeira Constituição da República. Inspirado nos ideais liberais e na Constituição dos Estados Unidos, defendeu a separação entre Igreja e Estado, o federalismo, o voto direto e a garantia das liberdades civis. Foi também defensor da autonomia dos Estados e de um judiciário forte e independente. Posicionou-se, antes mesmo da abolição da escravidão, a favor da libertação dos escravizados. Após a proclamação da República, como ministro da Fazenda, tomou a decisão histórica de mandar queimar os arquivos da escravidão. Medida simbólica e controversa que tinha por objetivo romper definitivamente com o passado escravocrata e impedir pedidos de indenização por parte dos antigos senhores de escravos. Na Conferência de Paz de Haia, representando o Brasil, isto em 1907, Rui Barbosa ganhou renome internacional por sua brilhante retórica e defesa na igualdade jurídica entre as nações. Contestou a ideia de que apenas as grandes potências teriam voz nas decisões internacionais e afirmou o princípio da soberania dos Estados. Então, desde 1907, a gente tem esse problema de discutir ainda a soberania dos Estados. A soberania nacional, para Rui Barbosa, era a capacidade de o Estado se autogovernar, sem submissão a potências estrangeiras. Sua atuação lhe rendeu o apelido de Águia de Haia, consolidando sua reputação como um dos maiores juristas do mundo na época. Rui Barbosa foi um jurista cuja visão ultrapassou seu tempo. Suas ideias sobre liberdade, democracia, justiça e igualdade constituem ou continuam relevantes no debate jurídico brasileiro contemporâneo. Sua obra permanece como referência obrigatória para estudiosos do direito, e sua vida é um exemplo de compromisso com a justiça e a dignidade humana. Nas comemorações do seu jubileu jurídico, como paraninfo dos bacharelandos de São Paulo, não pôde comparecer por estar adoentado, escreveu e proferiu a célebre oração aos moços, que até hoje ressoa nos meios jurídicos, rica de expressões morais e éticos, de valorização da carreira jurídica, seja na magistratura e seja na advocacia. Podia relatar aqui inúmeras frases significativas, né, que são utilizadas e atribuídas a Rui Barbosa.
Mas eu vou citar só uma que está na oração aos moços e que consta, né, de todo estudo jurídico, quando se discute o papel importante do Rui Barbosa, que ele diz o seguinte, aspas, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Não perde a sua atualidade, né, essa frase, esse texto. Até hoje, acredita-se a Rui Barbosa, e com justa razão, o princípio da igualdade jurídica entre as nações, ardorosa e arduamente defendida por ele em Haia. Ao defendê-lo, era o seu país que defendia, mas também era todos os países menos poderosos. E fazia principalmente a defesa de um princípio que poucos anos mais tarde, viria a nortear a criação da Liga das Nações e, 3 décadas depois, a Organização das Nações Unidas. Esse foi Rui Barbosa. Poderia citar aqui inúmeras outras frases atribuídas a Rui Barbosa, mas tem uma que eu acho que é fundamental e foi objeto até de um livro no passado, escrito pelo acadêmico, pelo confrade Irani Ferrari, que era Justiça tardia não é justiça. E a justiça continua nessa peregrinação, na busca de uma solução sempre mais célere dos processos. Espera aí, Léo, já vai. O primeiro titular da cadeira 71 foi o ilustre advogado João Augusto de Palma, e eu estou sucedendo, né, o meu antecessor na cadeira foi o professor e jurista Arion Saião Romita, que nasceu em 1935, é natural da cidade de Campos do Goytacazes e faleceu em 3 de março de 2022. Foi advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, com militância na área de direito do trabalho. E aí eu tenho uma inveja, a professora Carolina Tupinambá está aqui, e uma inveja do pessoal do Rio de Janeiro, porque o professor Romita, ele foi titular das faculdades de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e foi professor titular da Universidade Estadual e Federal do Rio de Janeiro. Ele foi professor titular nas 2 universidades. Então, o que ele formou de geração de juristas, né, e de pessoas que guardam essa memória, esse convívio deve ter sido extremamente enriquecedor, mas, infelizmente, eu estava aqui, né, em São Paulo. Ou, felizmente. Né? Foi examinador de concursos públicos. Eu lembro de um concurso público célebre que teve na USP, com o professor Romita. O professor Romita integrava a banca, e a disputa era entre o professor Magano e o professor Amauri. O professor Romita é autor de 26 livros sobre direito do trabalho e cerca de 200 artigos em periódicos especializados em direito do trabalho. O meu antecessor foi o 4º presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, na época, Academia Nacional de Direito do Trabalho, por indicação justamente do acadêmico confrade Arnaldo Susequinde, ocupante eterno da cadeira número 1, como disse o nosso presidente, ministro Agra. Consta dos anais da academia uma entrevista do professor Romita, em que ele diz, a propósito de sua gestão, aspas, de certa forma, deixando de lado a falta de modéstia, posso dizer que a academia começou a ter uma efetiva existência com a minha presidência. Então, nos anais da academia, nós temos lá uma entrevista que foi dada ao jornalista Dante Marcelo Claramonte Galian, e que o jornalista disse que o professor Romita era assim, um narrador nato e que tinha uma memória prodigiosa e invejável. A sua passagem pela presidência da academia, na época, portanto, Academia Nacional de Direito do Trabalho, foi marcada com uma fase
de sua institucionalização, com a criação do Boletim e Revista da Academia. A sua afirmação quanto à qualidade de sua presidência é justificada pelo fato de que tomou uma série de medidas para organizar e dar uma estrutura efetiva para a academia, entre elas, constante do livro dessa academia, a fixação do número de acadêmicos, a instituição de um regime de eleição de membros da academia, a instituição da personalidade jurídica da academia, nomeação oficial de patronos e um ritual de posse, semelhante como este que nós estamos tendo aqui hoje, né, que passou a ser realizado no transcurso de um evento significativo, como um congresso jurídico, né, ou um seminário. A instituição do ritual de posse dos acadêmicos, como estamos propondo hoje, e a criação da revista da Associação Nacional de Direito do Trabalho, editada pela revista LTR, que passou a ser um veículo de divulgação e de projeção científica, social e fundamental para a academia. Nesses 2 biênios de Arion Sayão-Romita, deu-se um grande impulso à realização de congressos jurídicos e a academia teve a obtenção da Ordem do Mérito Judiciário concedida à Associação Nacional de Direito do Trabalho pelo Tribunal Superior do Trabalho e a instituição do diploma de acadêmico e do logotipo da academia. E também, em seu período de presidência, foram nomeados 17 juristas estrangeiros como membros correspondentes, tal como previa o Estatuto. Por ocasião de seu falecimento, o nosso confrade Gustavo Vogel se referiu ao professor Romita da seguinte forma, aspas, foi um período alvissareiro, auspicioso para a academia. Foi um período marcante e decisivo mesmo na história da nossa instituição. E tem uma história interessante que eu queria lembrar aqui, que o professor Romita ele foi professor da PUC também. Em 1977, nós tivemos aqui o primeiro curso de especialização em Direito do Trabalho. E o professor Romita deu aula no curso. Esse curso era coordenado pelo confrade Sérgio Ferraz, e o professor Romita era um dos professores e anunciado pelo confrade na época como um consagrado autor de várias obras jurídicas e um dos juristas mais aclamados do direito do trabalho pátrio, isso lá em 1977. E nós seguimos aqui a tradição. Esse curso de especialização em direito do trabalho, ele existe ainda hoje. Nós recuperamos, o professor Pedro Paulo Manos e eu, esse curso foi recuperado na década de 90, né, e hoje ele ainda segue, né, agora com a coordenação também comigo da professora Fabíola Marques. O confrade João de Lima Teixeira Filho, por ocasião do falecimento do professor Romita, manifestou-se dizendo o seguinte, aspas, foi um incansável semeador de conhecimentos jurídicos e tenaz esgrimista de convicções fundamentadas, com notável contribuição ao permanente aprimoramento do direito do trabalho no Brasil. E diz ainda, uma inteligência rútila se apaga, mas fica um notável legado em obras e artigos doutrinários para renovada revisitação dos estudiosos, além de uma legião de alunos que foram formados pelo professor Romita. Com estas qualidades e virtudes inquestionáveis do patrono da cadeira 71, Rui Barbosa, e de seu recente ocupante, festejado professor Arion Sayão-Romita, a honra que sinto de aqui estar é enorme, e as palavras não conseguiriam expressar a grandeza do meu sentimento neste momento. Ocupo a cadeira 71 com muita humildade e com agradecimento eterno aos confrades que me apoiaram nessa empreitada e que deram a oportunidade desta carinhosa acolhida em tão seleto sodalício. Tomar posse na academia, nesse local, Tucarena, né, que muitos não conheciam, estou conhecido agora, antes se chamava Tuquinha, tem uma simbologia ímpar, porque a PUC, né, é um símbolo de resistência na luta pela democracia,
contra o regime militar e na luta por uma sociedade livre e mais igual. Prezado presidente, apenas para trazer alguma informação a respeito da minha passagem pela PUC, pela passagem pela academia em geral, na minha trajetória de vida acadêmica, eu tive como professores aqui na PUC, o professor Cássio Mesquita Barros e o professor Amaury Mascaro Nascimento. E no curso de pós-graduação da USP, eu tive como orientadora a professora Anair Lemos Gonçalves. E depois, ela se aposentou, eu estava lá na Bélgica, e a orientação passou para o professor Cássio Mesquita Barros. O professor Amaury foi meu orientador no doutorado. E o professor Nelson Manrich e o professor Pedro Paulo Manos participaram desta banca como examinadoras. Antes de ingressar no mestrado, eu fui para a Espanha, né, aquela ânsia da juventude de conhecer outras experiências. Fiz um curso de Seguridade Social, acreditem ou não, em Madrid, na Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, e ali eu tive um contato, além de ser um sistema de seguridade social sério, eu ali tive conhecimento de que na Bélgica existia um sistema de negociação coletiva de seguridade social, e fiquei com aquilo na cabeça. Voltei para o Brasil, ingressei no mestrado na USP, com a professora confreira Nair Lemos Gonçalves, e sempre imaginando, né, como seria esse modelo de negociações coletivas lá na Bélgica. E aí, completei os créditos, pleiteei uma bolsa de estudos no CNPq e fui contemplado com essa bolsa. E o ministro Celso Laffer foi o avalizador dessa minha bolsa de estudos. Fiz os meus estudos, completei lá o meu mestrado na Universidade Católica de Louvain e, na volta, apresentei minha tese, minha dissertação de mestrado sobre Previdência Social Complementar, que na época não era exatamente o que se faz hoje de Previdência Social Complementar, mas espelhado no modelo belga. E na banca examinadora, além do orientador, o professor Cássio, estava lá o professor Otávio Bueno Magano e Dalmo de Abreu Dallari. Como eu apanhei! Né? O professor Otávio Magano não era brincadeira, né? Mas, no fim, todo mundo ficou feliz. Estou pulando aqui para não me estender demais. Queria dizer o seguinte, que nessa passagem de 50 anos, praticamente, de docência, me inspiraram, não é, a contribuição intelectual e doutrinária, valorizando princípios morais, princípios éticos aprendidos na academia. O magistério me inspirou a compreender que ensinar é a arte de provocar, e o Célio falou isso aqui. A busca do conhecimento e da reflexão. A sala de aula, na minha percepção, é um local de fala sobre determinado tema, determinado assunto, em que o professor ele deve desempenhar um papel cada vez mais de coadjuvante e não de exclusivamente protagonista. Eu não entro numa sala de aula para ensinar, eu aprendo muito mais do que ensino. E assim foi a minha vida. A formação do pensamento, não é, ela deve respeitar a liberdade de cada um. Em minhas aulas de pós-graduação, há sempre um compromisso inicial, e alunos que estão aqui podem confirmar. Da porta para dentro da sala, nós podemos fazer ciência, discutir com liberdade as transformações sociais e a possível evolução do direito. Evita-se, de modo combinado, a repetição de casos e súmulas, pois a proposta de estudo deve ser transformadora e não repetitiva. E aí uma outra passagem que envolve o professor Magano, que eu acho que é importante, porque marca a vida acadêmica. Porque durante muitos anos, ou alguns anos, eu fui professor de um curso preparatório para concurso. Aqui acho que poucos vão saber disso, devem lembrar disso.
Era um curso super requisitado. Nas épocas das inscrições, vinham advogados e advogadas do Brasil inteiro e faziam uma fila enorme, assim, de madrugada, saía pela Rua da Glória, né, uma disputa enorme para se matricular nesse curso, que era tido como o único curso que aprovava candidatos para Ministério Público e juiz de direito comum, não é juiz do trabalho. Muito bem, eu estava muito orgulhoso de frequentar esse curso, de estar ali dando aula, né? Mas tinha aquela coisa, dar aula em cursinho é uma repetição, né? Você liga, aperta o botão e fala, né? Mas eu estava orgulhoso, porque quem que fazia parte desse curso? Antônio Marcato, Fábio Lua Coelho, José Eduardo Cardoso, desembargadores do Tribunal de Justiça, dentre eles Celso Mello, que depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Passou por ali Alexandre de Moraes, mas ele não prestava atenção em direito do trabalho, ele queria direito penal, ele era o Ministério Público. Aí, certa vez, então, todo cheio de orgulho, saindo da Casper Libero, de uma audiência do prédio da Casper Libero, encontrei o professor Magano no estacionamento, e aí ele, com toda elegância e simpatia, falou: professor, e aí, Paulo Sérgio, o que você está fazendo? Eu falei: professor, eu estou dando aula lá. Aí falei o nome do curso. Ele falou: não, estou querendo saber academicamente. Isso, obviamente, eu caí em mim para dizer o seguinte: isso não era importante. Eu tinha que ter uma vida acadêmica, né? Para fazer a valorização da vida acadêmica, ela é transformadora e realiza sonhos. E nesse curso tem uma coisa curiosa também, que é interessante. Eu estava dando aula, aí terminei o curso de Direito do Trabalho no meio da aula, tinha mais tempo. Aí eu olhei para os alunos e falei: acabou. Ele falou: então, continua. Continua como? Acabou. Eu falei: não, começa de novo. Mas como começa? Vocês já tiveram o curso? Não, repete. Aí tá bom, eu repeti. Depois, no intervalo, encontrei o Zé Eduardo Cardoso e falei: Zé, é assim? Ele falou: aqui é carrossel. Você vai falando, né? Então, isso, né, é uma técnica, obviamente, né, desses cursos que preparam para concurso. Hoje, talvez, seja um pouco mais diferente, em razão da tecnologia de informação. Muito bem, eu sempre me interessei pelo aprendizado de cada dia com novos ensinamentos, vindos da convivência produtiva e com o debate incansável da transformação entre o antigo modelo em que se forjou o direito do trabalho e os avanços tecnológicos que o impulsionam para um mundo novo, ainda pouco conhecido, e que deverá perseguir o compromisso de melhorar a condição social dos trabalhadores, equilibrando as relações jurídicas, sempre protegendo a dignidade da pessoa humana. Disse o saudoso confrade Arnaldo Susequinde que a academia é resultante da necessidade de formalização de debates indispensáveis sobre o direito do trabalho no Brasil. E a confreira Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, durante sua gestão, ele observou o seguinte: não deve ser apenas a academia, não deve ser apenas fazer uma reunião dos grandes doutores do direito, deve ser a de divulgar e de ter, inclusive, uma maior penetração em todo o território nacional, em todos os estados. Fato comprovado pelos eventos que realiza e pela divulgação que faz sobre o papel importantíssimo do direito do trabalho na sociedade, atendendo ao que o confrade Nelson Manrique propôs certo dia, de que a academia deve ser o centro de debate das grandes questões envolvendo o direito do trabalho. A academia tem que ser um órgão, um agente que congregue o diálogo envolvendo empregado e empregador. Ela deve ser o centro que permite criar o espaço onde os atores sociais possam estar juntos e encontrar saídas através daquilo que chamamos de diálogo social. Meu caro presidente da Academia Brasileira de Direito, ministro Alexandre Agra Belmonte, prezadas confreiras, prezados confrades, reafirmo a minha promessa e meu comprometimento de honrar
os nobres princípios da academia, colaborar na divulgação e no aprofundamento dos estudos do direito do trabalho, cujo campo de aplicação, embora haja resistência atual, deve ser o de ampliar para atingir a sua valorização na sua vocação de respeito à dignidade humana a todos aqueles que trabalham, eliminando, né, esse efeito binário empregado e empregador. Agradeço, né, aqui a confreira Tereza Aparecida Asta Gemignani, a confreira Ione Frediani, confreira Carolina Tupinambá, os confrades Nelson Manrich, Antônio Carlos Aguiar, André Jobim, Douglas Alencar e Ricardo Freitas Guimarães, a participação nesse colóquio que vai se seguir a esse encerramento da cerimônia. Quero render minha homenagem, eu já abracei, mas queria falar isso oficialmente, ao André Jobim. O André sempre mantive um contato à distância, ele teve assim uma gentileza de participar do meu núcleo de pesquisa, né, da PUC, o NetPUC, e participou para trazer um relato extremamente rico em relação às agruras do estado do Rio Grande do Sul, na grande enchente de 2024. Já havia agradecido e faço agora pessoalmente. Muito bem, então é hora agora de deixar a tribuna e renovo os agradecimentos de todos aqui presentes e a todos que assistem à distância. Não pretendo me alongar na despedida, né? Apenas dizer que as mudanças na sociedade sempre ocorreram e agora, na velocidade do tempo, do vento, o direito do trabalho, sempre atento à melhoria da condição social dos trabalhadores, saberá se ajustar às grandes transformações, fazendo prevalecer a proteção social e a dignidade da pessoa humana. E aí eu termino com uma frase do educador dessa universidade, o Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Por que ter esperança? Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Muito obrigado. Professor Paulo Sérgio João, nossos agradecimentos. O professor Arion Sayão Romita foi meu professor no doutorado. E eu tive como orientadores não apenas o professor Arion Sayão Romita, como também o professor Leonardo Greco. Eu fiquei numa situação até muito difícil na hora da minha defesa, porque o professor Romita, ele era orientador, e isso acontecia em outras bancas, mas ele questionava. Ao contrário do orientador que a gente está acostumado, ele fazia perguntas, e perguntas que a gente não sabia responder, né, com toda certeza. O professor Romita, ele foi promotor na área penal, foi curador na área civil, promovido a procurador de justiça, embora ele fosse professor de direito do trabalho. Na verdade, ele era ligado ao Tribunal de Justiça, bem ou mal, indiretamente, na condição de membro, que seria hoje em dia do Ministério Público,
Mas o professor Romita, ele tinha esse viés interessante, que era um cultor de direito do trabalho, mas ele não atuava, a não ser na faculdade, na área trabalhista. A área dele era outra. Era a área do direito comum, penal ou civil, ou administrativo. Fez até júri. Mas o professor Romita, ele era liberal. E o Arnaldo Sequinde era protecionista. E colocar os dois numa mesma mesa era difícil. Mas havia uma coisa interessante, me lembrou, por conta da sua fala, essa questão binária de hoje em dia, que mais afasta do que une, que mais destrói do que constrói. Mas o professor Romita, embora liberal, ele era um liberal social. E o professor, que não era professor, nunca deu aula, quis uma vez contratá-lo, mas aí eu soube que ele nunca tinha dado aula. O Arnaldo Sequinde, ele era protecionista, mas ele era um protecionista liberal. Então, nós tínhamos essa aproximação entre os dois. Um era liberal, mas social, o outro era protecionista, mas, no entanto, ele era liberal. E eu acho que isso é que o mundo está precisando hoje em dia. E achei muito importante a sua fala nesse momento e durante essa crise que nós estamos vivendo agora, porque nós precisamos realmente, dentro da academia, encontrar soluções para vencer essa disputa entre esquerda e direita que não leva ninguém a lugar nenhum. Então, meus parabéns. Agradeço as presenças, passo a palavra à mestre de cerimônias para que ela anuncie o 37º colóquio da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Mas, antes disso, o professor Paulo Sérgio convida para um coquetel rápido, porque o colóquio precisa continuar, precisa começar, aliás, precisa iniciar, um colóquio onde ele ficará à disposição para fotos e confraternização. Então vamos desfazer a mesa de honra. Convido todos para o café no saguão do teatro, onde também terá sendo vendido o novo livro do professor, com a renda revertida ao Grupo Primavera. Obrigada, voltamos em 15 minutos.